O que será que te diferencia de verdade de 99% da população mundial? O que será que te faz ter resultado diferente de verdade? Já se pegou sonhando, acordado, imaginando como seria finalmente chegar onde você quer? Queria te fazer umas perguntas, né, antes de chegar nessa resposta, entre aspas, que não existe, na verdade. Qual é o seu maior objetivo? Sério, de verdade. Olha pra si mesmo e se pergunta qual o seu maior objetivo. Vou fazer um vídeo falando sobre isso logo e vou postar nesse canal. Vai ser muito, muito importante. Eu espero que esse vídeo te mostre uma perspectiva diferente daquilo que você já tem na sua mente, tá? Pensa, qual é o caminho que você precisa seguir para transformar esse sonho em realidade, seus sonhos em realidade, enfim, né? E, sinceramente, você está disposto a enfrentar os desafios de correr riscos que te fazem parte dessa jornada? Tá, então o que te diferencia de 99% das pessoas não é a quantidade de dinheiro que você tem. Não é o seu corpo, não é o seu shape, é o seu corpo aesthetic. E essa parada de aura nem existe. Eu acredito que é sobre o quão disposto você tá para passar pelo processo e chegar lá. E até mesmo quando você não está disposto. Eu tenho certeza absoluta que você já viu esse papo de coach, de força de vontade, motivação, essas coisas lá. E que você precisa disso, né? Pra, sei lá, chegar onde você quer chegar. Não sei onde você quer chegar. Seja, eu quero ser militar, programador. Mas eu acredito que não é sobre ter isso na sua mente. É sobre o que você faz quando você não tem isso na sua mente. Tá entendendo o que eu tô falando? Quando você não tem nenhuma motivação. Não no sentido assim de eu não tenho um motivo pra chegar lá. Mas tipo assim, quando você tá cansado, ou quando você tá morgado, quando você não tem o que fazer, você já tentou de tudo e não conseguiu, o que você vai fazer nesse momento, sabe? Então, sei lá, se você já tentou criar um negócio na internet sozinho e não deu certo, o que é que você fez com isso, sabe? Então, eu já tentei vários e vários tipos de negócio na internet, eu tô há alguns anos aqui. O que me diferencia de boa parte das pessoas, né, que já tentaram e desistiram, é que eu não desisti, tá conseguindo entender? E mesmo quando eu estava trancado no quarto, me fechando socialmente, essas coisas, eu decidi, mesmo nessas dificuldades, tentar novamente. E tentar novamente. Mesmo sem motivação, força de vontade, essas coisas aí que muito coach falam que você precisa, né? Então, eu tive uma experiência. Eu trabalhei na área de TI, um tempo atrás, e uma vez eu perguntei, na verdade eu falei sobre sonhos, né? Falei sobre que eu tinha um sonho. Eu tenho o meu sonho de abrir empresa. E eu perguntei pro cara que trabalhava comigo se ele também gostaria um dia de abrir empresa ou algo do tipo. E ele falou mesmo assim, não, tu tá doido? Tu tem noção do quão é difícil ter uma empresa, do quão é complicado, da dor de cabeça de ter um negócio. Então eu prefiro muito mais estar aqui na minha CLT, prefiro muito mais estar trabalhando pros outros e tudo mais, ter vida mais tranquila do que ter uma empresa. Então isso aí tá maluco. Então foi mais ou menos assim que ele falou. E eu tive um baque muito grande porque desde pequeno eu tenho um sonho de ter uma empresa. Desde pequeno, desde muito novo. E eu sabia que tinha pessoas com ideias diferentes da minha, eu sabia disso. Só que na minha cabeça, eu me sentiria feliz de verdade quando eu alcançar esse sonho. E daí eu encontrei uma pessoa que na verdade ela falou que se sente muito mais feliz fazendo completamente o oposto. Sendo que na minha cabeça, passa ele ter, tipo, escravidão. E eu vi a pessoa falando, não, pô, eu sou muito mais feliz aqui, eu prefiro isso de verdade. E eu, com certeza absoluta, não quero empresa, nunca vou abrir uma empresa, enfim. Eu falei, caraca, eu sou diferente desse cara. Eu sou muito diferente dele. Porque eu tenho uma meta tão clara e tão grande para muitas pessoas, e eu tô disposto a fazer tanta coisa para alcançar, seja sacrificar, entre aspas, né? Entre aspas, paz, descanso, tranquilidade, ter dor de cabeça. Então, daí, isso já me diferencia dele. Não tô falando que eu sou o cara mais diferente do planeta Terra. Não, mas a diferença de mim para aquele cara foi essa. Se você quer se diferenciar, seja do seu ciclo social, se você quer se desvincular de amizades que só te colocam para baixo. Então se pergunta, o que me diferencia dessas pessoas? Se você também coloca os outros para baixo, se você também só fala besteira, é uma pessoa fútil, você não tá muito diferente dessas pessoas. Se você ri do que eles falam, ri das piadas, enfim, você não tá muito diferente dessas pessoas, sabe? Ele se sentia realizado com isso, sabe? E o que é que te faz se sentir realizado? Qual é a sua necessidade de realização? Anota isso, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Eu acho que você nunca ouviu falar disso na internet. Qual é a sua necessidade de realização e o que você faz que realmente supre essas necessidades que você tem hoje? Essas necessidades de realização, sabe? Tem muitas pessoas que seguem um caminho que suprem a necessidade de realização de outras pessoas. Seja
um cônjuge, uma pessoa que ela tem um relacionamento, amigos, mas na maioria dos casos é dos pais. Então os pais querem que a pessoa siga no ramo de medicina, que é mais comum, né? Advocacia, enfim. E é uma necessidade de realização daquela pessoa, não sua. Não tô falando de, o sonho do meu pai é esse, então eu vou cumprir o sonho do meu pai. Não, é muito mais profundo do que isso. É a necessidade de realização. É aquilo que você supre que te faz se sentir feliz, realizado de verdade. Eu vou falar também sobre isso em um vídeo logo logo. E isso aqui é um divisor de águas. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu tenho 90% de certeza que vai também ser pra você. Ou no mínimo vai agregar em algo na tua vida. Então, você tem um alvo na tua vida, uma meta, sabe? Tipo, imagina que tu tá numa floresta densa e tal. Imagina que tá muito frio, as árvores são gigantes, é muito mato. Tu olha ao redor, tu não vê uma vida. Tu não vê uma pessoa, tu não vê um animal, tu não vê nada. O que é que te faria fazer voltar pro lugar de onde você veio? Seja da sua casa, enfim, não importa. Você tem um lugar que você veio, e o que é que te faria voltar para esse lugar? Um caminho, certo? Então, eu quero ir comprar pão. Então existe um caminho para ir pra padaria, certo? Então se você não tem um lugar onde você quer chegar na sua vida, se você não tem um caminho que você segue, enfim, isso já não te diferencia muito das pessoas, porque boa parte das pessoas já não tem. Entende isso. Boa parte das pessoas já não tem, cara. E isso parece, não sei qual o seu nível de vida social e tal. Minha vida é bem fechada, eu sou bem fechado e tal também. Mas quando você vai no supermercado, você tá cheio de pessoas ao redor que simplesmente não tem um alvo grande na vida. Entende isso? Então, essa foi a experiência que eu passei. Onde eu falei, pô, eu tenho um sonho de abrir uma empresa, tá ligado? E o cara falou, mano, não, eu tô feliz aqui e é isso. E eu perguntei, tipo, ele falava sobre os alvos da vida dele e tal, era tipo coisas extremamente fúteis, tá ligado? Tipo, algo que, sei lá, com R$ 1.000 no bolso você cumpre. Não tô julgando, ele tem os anseios dele, você tem os seus, cada um tem um seu, sabe? Mas você tem um alvo de verdade, tipo, eu quero, sei lá, eu quero viajar pro Japão. Eu curto muito anime, eu amo, eu quero muito conhecer Tóquio, e, enfim, outras cidades grandes do Japão. Cara, é um alvo, assim, pra gente que é brasileiro, 99% pobre. Cara, eu tenho pontos turísticos aqui próximo de onde eu moro que eu nunca nem fui. Por quê? Porque eu não tenho grana pra ir, atualmente, pelo menos. Então, é um alvo, tipo, que pra maioria das pessoas que eu conheço é grande. Entende isso? Depende do que é grande pra você, do que é grande pra mim, de cada pessoa, né? Cada pessoa. Mas você tem, de verdade, um caminho assim. Então, se você tá perdido nessa floresta, cara, você tem que procurar esse caminho. Entende o que eu tô falando? Então, tem muitas pessoas que, tipo assim, meu caminho é ter uma casa tranquila, normal, beleza? É uma casa própria. Beleza, massa. Qual o caminho que eu vou seguir pra isso? Vou trabalhar de CLT 10 anos, 5 anos, ir juntando. E vou chegar lá. Aí daí você chega. Se conquistou. E aí? Tá ligado? Tem casos e casos de pessoa pra pessoa, né? Você tem os seus. Mas se pergunte, sabe? E acredite no seu potencial. E principalmente no potencial de aprendizado que você tem. Então entenda quais habilidades, quais inteligências, quais coisas você precisa desenvolver para chegar lá. E entenda que isso leva esforço e dedicação. Então volta pro que eu falei no começo do vídeo. Você tá disposto de verdade a passar por isso. Então, se você quer ser tenente, um tenente que quer seguir carreira militar mesmo, cara, é um processo. Tem que fazer uma prova, tem que fazer a prova da SpaceX, né? Depois ir pra MAN, é um processo difícil. E você tá disposto de verdade, então entenda. Não é só sobre, eu quero ser tenente. Não é só sobre isso. Eu quero ser programador. Não é só sobre ser, eu quero ser. Você tem que entender qual o processo. Então, muitas pessoas abandonam no caminho esse processo. Então, a quantidade de programadores hoje qualificados de verdade, cara, é muito baixa. É muito baixa. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem ser programador, mas elas não estão dispostas a seguir, a passar por isso, sabe? Outra coisa é aceitar os erros como aprendizado
E, cara, isso volta também pro que eu falei no começo do vídeo sobre desistir, sobre passar pelo processo e tal, acho que tanto se fala, mas entender que erros fazem parte de todo e qualquer processo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão caçula, e ele é muito bom lutando, né? E ele, às vezes, se sente mal, assim, quando ele perde a luta, sabe? Ele se sente mal, fica frustrado e tudo mais. E, assim, ele errou, né? Ele perdeu a luta naquele momento, mas ele não sabe lidar com o erro. Claro, ele é uma criança. Mas tem pessoas que ainda tá nessa fase. Então, comete um erro de errado, seja, sei lá qual o negócio que você já tentou, o que você já tentou na sua vida, mas errei. Cara, aprendizado. Então, em vez de ter medo do fracasso, veja os erros como um processo de aprendizagem e usa isso para criar uma estratégia melhor. Eu vejo isso em vários ramos. Um programador de verdade já está acostumado com isso. Então, já está acostumado a fazer um código completamente cagado. Ver bugs, não faz a mínima ideia de como nem resolve o bug que ele mesmo criou. Então, e ele vai ser obrigado a aprender, vai ser obrigado a estudar muito para corrigir aquele erro que ele cometeu. Então, ele vê aquele erro como um processo, sabe? Um processo, um passo, um degrau que ele vai ter que subir para chegar onde ele quer. E outra coisa, isso aqui é muito importante, que é assumir a responsabilidade. Tome o controle de suas ações e decisões e não espere que as oportunidades venham até você. Crie suas próprias oportunidades, tá? Hoje a gente vê, não é todo mundo, né? Acho que é uns 50%, vamos dizer assim, de pessoas que realmente esperam uma oportunidade vindo de outro lugar. Que lugar é esse? Às vezes é governo, às vezes é um familiar, às vezes é uma pessoa que ela conhece e ela realmente espera uma oportunidade. Ou, eu vou estudar aqui em casa, sei lá, matemática e seja o que Deus quiser, e é isso. Não, a responsabilidade de fazer dar certo está em você, só em você. Então, hoje, o brasileiro em geral tem essa mania de o governo não tá fazendo tal coisa, isso tá me atrapalhando. Ou tal pessoa tá fazendo tal coisa, ou tá difícil demais, ou eu não tenho sorte. Tal pessoa tem muito mais sorte do que eu, é muito mais competente, enfim. Só que aquela pessoa que você tanto vê como referência, passou por muita coisa para chegar onde ela chegou, sabe? Então ela assumiu a responsabilidade de passar por aquilo, de passar por esse processo, por tudo aquilo que era preciso fazer para chegar onde ela quis chegar, e ela fez acontecer, sabe? E, cara, é muito louco isso, porque às vezes a pessoa entra no trampo e ela, eu dependo do meu chefe para chegar onde eu quero chegar, sabe? E quando eu trabalhei de CLT, eu senti isso muitas vezes porque ele mesmo falava isso pra mim, cara, depende só de mim. Depende de mim. Eu pensava, que merda, tá ligado? Como assim, pô? Como assim? Tipo, depende de mim, tá ligado? E isso ele falando, né? Não eu falando, né? Ele falando isso que dependia dele. E eu já tinha uma mentalidade um pouco mais trabalhada antes, tipo assim, cara, se eu quero chegar onde eu quero chegar, eu tenho que ir lá e fazer acontecer. Aí quando eu escutei isso, quando eu vi que pra eu chegar onde eu quero chegar depende de outra pessoa, né? A responsabilidade tá na mão de outra pessoa, cara. Nossa, que sensação horrível, cara. Que sensação horrível, que sensação... Nossa. E eu tenho um amigo que ele passou algo parecido, sabe? Ele trabalhava muito. Ele é um cara extremamente competente, sabe? Extremamente competente. Só que ele chegava assim pra mim, cara, eu tô extremamente frustrado, eu sou o melhor, tá ligado, no trampo, e eu tô dependendo do cara lá de me promover, sabe? E o cara falava pra ele, não, na minha época era mais difícil, tem que fazer mais. Não, tá moleza, na minha época era difícil, tem que fazer mais, só depende de mim. Se tu continuar assim, e perderei. E a manipulação, cara, nossa, que sensação ruim. Cara, isso é muito chato. E outra coisa é, inicie projetos. Não espere a permissão ou condição perfeita para começar alguma coisa. Inicie projetos que alinhem com seus interesses e objetivos. E aí vem para outra pauta, né?
o que você faz que realmente supre essas necessidades que você tem hoje. Então você entende quais são as suas necessidades, né, de realização, sabe? Não espere as condições perfeitas para suprir isso, sabe? Não espere o momento ideal. E eu já cometi muito esse erro. Recentemente eu cometi esse erro. Sabe o que eu fiz? Simplesmente comecei a fazer. Simplesmente corri atrás. Assumi a responsabilidade, aprendi com os erros que eu cometi antes. Eu falei, caraca, eu já errei em muita coisa. E eu acho que eu tenho algum conteúdo para passar para outra pessoa, sabe? Então eu simplesmente vi, cara, eu sei fazer isso, isso e isso, eu tenho isso e isso em mãos, eu posso fazer isso, isso e isso, e vou fazer. E iniciei um projeto novo. Então eu não esperei as condições perfeitas. Tá, eu quero falar sobre Bitcoin e vou esperar uma alta gigantesca do Bitcoin para poder começar a falar de Bitcoin. Não, pô, não faz sentido nenhum isso, sabe? Então eu quero falar sobre IA, mas vou esperar o próximo boom. Ou vou ficar aqui sentado na cadeira, esperando outro mercado aí do YouTube ou o que seja, ficar em alta para eu ir. Eu quero iniciar uma empresa, mas eu vou esperar o próximo produto da internet que vai bombar para eu vender. Então você vive nisso, cara, vai se passando os dias, vai se passando as semanas, e você parece que é só mais um em um grupo gigantesco de pessoas que tá fazendo exatamente a mesma coisa, sabe? E o número de pessoas que realmente fazem algo que é fora da curva, que é fora dos 99%, se destaca, sabe? Se destaca demais, demais. Então, quando eu comecei com digital, eu tinha 16 anos. Quando eu comecei a estudar e tudo mais. Cara, a quantidade de pessoas que tinham próximas a mim fisicamente, né? Claro, na internet eu conheci um bocado de pessoa. Mas próximas a mim, que tinha a mesma mentalidade, eram muito poucas, pô. Por quê? Eu simplesmente tomei uma decisão que é diferente da maioria. Claro que eu não sou melhor por isso, né? Obviamente que não. Tanto que, como eu falei, na internet eu encontrei muitas pessoas muito melhores, mais qualificadas, enfim, do que eu, mas fisicamente falando, né? Presencialmente, né? Falando, é muito difícil, cara. Muito difícil. Então, hoje eu conheço poucas pessoas, por exemplo, que querem seguir carreira militar, tá ligado? Ou programação. Meu irmão pensa e tal, ele estuda, né? Faz curso e tudo mais. Mas ainda assim eu não conheço muita gente, pô. Não conheço muita gente. Porque é simplesmente diferente do que a maioria das pessoas fazem. E, bom, uma última coisa, mas não é a última, mais importante, mais uma coisa é o autoconhecimento. Então, entender o que realmente é importante para você, além dos seus valores. Então, pratique a autorreflexão. Então, olhe para si mesmo, analise suas ações, pensamentos, sentimentos, para entender melhor a si mesmo e melhorar continuamente. Muitas pessoas deixam essa tarefa para outras pessoas fazerem. Esperam que outra pessoa avalie, esperam que outra pessoa diga o que realmente tem de errado, o que está faltando no que ela está fazendo. Tá entendendo? Isso é complicado e isso realmente destrói, cara. Ou garota, né? Ou mulher, enfim. Isso destrói de verdade porque se a nossa referência sobre nós mesmos é o que outra pessoa diz, isso vai acabando contigo ao decorrer dos anos. E eu sei como é que é, porque eu passei muito por isso. Passei muito, muito por isso, até o ponto de eu colapsar mentalmente, sabe? Enfim, é o assunto para outro vídeo, mas cuidado com isso, olhe para si mesmo. Muitas pessoas não fazem isso, sabe? Deixa essa parte para outra pessoa. E isso é muito complicado, isso é muito perigoso, de verdade mesmo, né? Então, só dando uma recapitulada rápida. E, nossa, começou a chover forte aqui. Desculpem, tá? Pelo barulho de chuva aí no fundo. Eu acho que tá pegando bastante. Mas é bom, né? Um barulhinho de chuva no fundo, pra acalmar. Qual é o seu maior objetivo, de verdade? Então, quais são as necessidades que você tem, as necessidades de realização que você tem, sabe? E esteja disposto a passar por isso e, cara, acho que talvez o mais importante de todos é coloque um alvo, escreva um alvo, anote um alvo, escreva no papel meus objetivos daqui a 5 anos. O que eu quero fazer e ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês. Minha meta para essa semana, minha meta para um mês, enfim. Faz isso de verdade. Eu tenho certeza absoluta que você vai se diferenciar e você vai ver a diferença de você mesmo para as outras pessoas. E você vai começar a filtrar
as pessoas que você conhece, os seus amigos, seus colegas. Até mesmo quando você entra numa call no Discord e você, cara, você vai começar a sentir, cara, eu acho que esse lugar não é o melhor lugar pra mim, sabe? Não é o melhor lugar. E você vai ver quais lugares realmente valem a pena, quais lugares que você entende que valorizam, sabe? Você entende o seu valor quando você olha pra si mesmo e entende o seu potencial, sabe? Então, isso vai te diferenciar com certeza absoluta, beleza? Se esse vídeo agregou em alguma coisa, comenta aí embaixo o que é que você achou, beleza? E até o próximo vídeo.